Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Olá, está começando o Unicast JF, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. E a gente trouxe um especialista para conversar sobre o assunto. Mas dividindo aqui, o meu divã está aqui, a nossa companheira de bancada, Maria Dornella, gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Tudo jóia, Maria? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou me sentindo não muito à vontade, né? Porque é um divã compartilhado, afinal, né? Fazer uma sessão Ela não quer fazer terapia em grupo. Fazer uma sessão de psicanálise acompanhada não é muito fácil, mas a gente vai tentar, né? Exatamente. Gente, está tudo ótimo. Estou muito feliz, né? A gente abrir aqui mais um episódio. A conversa hoje vai ser maravilhosa. Fica com a gente, tá? E lembrando, né, que nós não temos nem a receita e nem a fórmula do sucesso. Mas nós temos histórias de pessoas de sucesso aqui com a gente. Exatamente. Muito obrigado, Maria. Manda você. Lembrando você de casa que você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, nas redes sociais da Uninter e do canal 10 JF. A gente está recebendo aqui o psicanalista Marco. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo jóia. É um prazer a gente estar aqui nessa oportunidade esplêndida de falar um pouco sobre saúde mental. Exatamente. Nós vamos deixar na descrição do vídeo as redes sociais do nosso profissional aqui. Então, assim que acabar, se você quiser chamar ele para fazer uma terapia, acompanhamento, ele vai estar à disposição. Ele atende 24 horas, gente. Se quiser ligar para ele 3 da manhã, ele vai te atender com toda certeza. Brincadeira. O pior é que eu atendo, gente. Ele atende, então não fazendo brincadeira assim. É verdade. Porque eu também atendo pessoas que moram fora do Brasil e o fuso horário é diferente. Olha só, gente. Olha só que legal. Bacana. A gente vai falar sobre isso também. A gente queria, antes de começar as perguntas, você contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho sobre você, como você chegou neste caminho, né, enquanto psicanalista. Então, fica à vontade, a palavra é toda sua. Então vamos lá, gente. Como já foi apresentado, meu nome é Marco, sou psicanalista, mas na verdade a minha formação original é como administrador de empresas e dentro da faculdade de administração eu conheci um pouco de psicologia e psicanálise. E me apaixonei pelo curso, mas o curso em administração já estava em andamento e não achei por bem, nem tinha condições financeiras naquele momento para poder desistir da minha formação original e poder entrar em outra. Afinal de contas, eu sou filho da faxineira e quando você vem de origens que você não tem determinados acessos, você não tem a possibilidade de desistir. Você é obrigado a continuar. E eu ali continuei, fiquei no mercado corporativo durante alguns anos, atuei bastante dentro dessa área de gestão, mas depois eu fui me formar em psicanálise e realmente atuar clinicamente. Ótimo. E como você desenvolveu o interesse pela área? Como foi isso para você? Olha, dentro da faculdade eu já ficava impressionado com a riqueza do conteúdo. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero para a vida. Mas a vida não me propiciava isso naquele momento. Eu até fiz pós-graduação em RH, atuei também nessa área. Falei, não, estou chegando perto, mas ainda não era. Falei assim, eu preciso parar. Mas casei, tive filhos, e quando você tem filhos, aí a grana aperta. Você não pode se dar o luxo de, vou parar, vou estudar. E aí eu precisava que as coisas se organizassem mais para que eu pudesse realmente permanecer nessa rotina de estudante, ou pelo menos ter uma condição mais favorável para isso. Sim, sim. Maria, você já teve algum trabalho, já conhece terapia, já teve contato com psicólogo já? Sim, durante muitos anos fui acompanhada por... Não era psicanálise, tenho vontade de fazer a psicanálise, era... terapia normal, mas tem um desejo muito grande de psicanálise. Eu acho que a psicanálise, o Marco vai dizer pra gente, posso estar errada, acho que ela vai mais ali no âmago, né? No cerne mesmo, né? E a gente vai estar aqui hoje explanando sobre isso, né? Eu vi no seu currículo também sobre neurociência. Isso né? aí. Tenho formação, né, em neurociência do desenvolvimento e estou terminando a minha pós-graduação em neurociência clínica. Perfeito. Acho assim, a neurociência algo
fenomenal. A Freud, por exemplo, era médico neurologista. Eu fico imaginando Freud nos dias de hoje. Se ele tivesse vivo, com certeza ele seria um neurocientista. Com certeza. Penso também. Maria, eu queria, Marco. A gente tem aí uma lista grande, infelizmente, né, de doenças que podem ocorrer, né, aí ao longo da vida de uma pessoa, mas tem uma especificamente, né, que é a ansiedade. Eu queria que você falasse para a gente como é que está hoje, né? Existe uma preocupação da sociedade, até mundial mesmo, né? Queria que você trouxesse para a gente dados, assim, se você tiver, para falar sobre esse problema tão grande, né, que as pessoas estão acometidas hoje, que é a ansiedade. Por favor. Vamos lá. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse, ao perigo, alguma coisa que foge do seu cotidiano, a um desafio. O grande problema da ansiedade como patologia é quando ela se torna recorrente. Aquilo acontece repetidamente o tempo todo. E é o que a gente tem visto nos dias atuais. Vamos lá, falando sobre dados. Segundo a OMS, depois da Covid-19, que foi um período realmente marcante, negativamente na história da humanidade, a gente vai ver o número de pessoas ansiosas crescendo exponencialmente. A princípio, esse número gira em torno de 25% a 30%. Isso depois da Covid. Isso números mundiais. Isso são números mundiais, sim. Mas que reflete também localmente, porque pesquisas locais, os números variam próximo disso também. Sim. Mas é muito alto, né? Se a gente for pensar, imagina, está quase batendo 30%, gente. Sim. Né? São números quase alarmantes. 24 bilhões, né? Pegando a população de 8 bilhões de pessoas. Não, são muitas pessoas. As pessoas hoje, assim, além de é claro, questões neurobiológicas, a gente tem que considerar as questões ambientais. E a sociedade, o mundo mudou no último século. A gente tem que considerar isso. O último século mudou bastante tudo. E se a gente pegar as 2 últimas décadas, a mudança é mais drástica ainda. É o advento do telefone celular, porque o telefone era só para ligar. Sim. Hoje ele só falta ele andar, trocar roupa e mandar a gente para o médico. E quase que ele já faz isso com os aplicativos. Então, assim, a gente vive numa constante enxurrada de informações o tempo todo, e não necessariamente boas informações. E por que eu falo dessa questão das enxurradas das informações? A gente vai ver questões ambientais que vai influenciar muito esta questão da pessoa ansiosa. Há poucos dias estava saindo aí uma fake news de um vírus que estava rodando o mundo, que teve um alerta da OMS. É o Mpox. Mpox, isso mesmo. Realmente existe o vírus, é uma fake news baseada numa verdade. Realmente existe a questão do vírus. Eles ampliaram, parece, a notícia. Muito. Era uma questão de um alarme, olha, tem esse vírus, pode acontecer isso. Aí os ansiosos adoecem, né? A gente acabou de passar pela Covid, que ainda deixa resquícios e sequelas, porque a gente tem que considerar que pessoas morreram, pessoas perderam seus entes queridos, ficaram praticamente em cativeiro dentro de casa, sem estudar, sem trabalhar, e isso mexeu com o emocional das pessoas. As redes sociais, é aquela questão da vida maravilhosa de todo mundo. Eu confesso que eu tenho uma resistência muito grande a influências digitais que posta, que viajou para tal lugar, que comprou tal roupa, que comprou tal bolsa, que tudo é maravilhoso na vida da pessoa. E a pessoa normal, a que vive a vida trabalhando e estudando, casando, cuidando de filhos, olha para a vida dela e se compara. E acha que tem algo de errado com ela. Aí a baixa estima, baixa estima... Como é que é? A baixa estima... Desculpa, a baixa estima fica em alta, porque se você se compara, né, você fala, puxa vida, eu queria, não tem, fulano tem, enfim. Né, a rede social realmente passa uma verdade que ali que tudo é lindo, mas assim, por trás, né? Uma das questões ligadas à ansiedade que a gente pode falar hoje é a questão dessa pressão social,
que ela é muito grande, sabe? Eu fico vendo aí, e nada contra ninguém, mas aí você vê uma influenciadora que ganhou programa de TV, e a casa da pessoa custa não sei quantos milhões, a porta custa 100 mil reais. Quem, em sã consciência, tem 100 mil reais hoje para comprar uma porta? Então, a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa, porque quem tem acesso a essa informação olha para a vida dela e pensa, eu moro num apartamento, minha casa, minha vida, que tem 36 metros quadrados. A pessoa, a sala dela tem 150 metros quadrados. É muito desigual. É muito desigual. E aí, como é que você vai ser bem-sucedido com essa linha de comparação? Aí alguém chega na internet, fica fazendo assim, mostra uma bolsa de... Falei, gente, eu sou cara de pau. Pega uma bolsa de 200 mil reais. Quem tem dinheiro para comprar uma bolsa de 200 mil? Enfim, acaba adoecendo mais a população. Adoece, por quê? E não, o problema não é a pessoa que mostra a bolsa, é a pessoa que se compara com a quantidade de coisa que aquela outra pessoa pode ter. E não necessariamente aquilo é a verdade. Aquilo é o que a gente consegue mostrar naquele pequeno momento que a gente quer mostrar a nossa melhor faceta. Mas isso não é a realidade. A gente fica doente, a gente tem que fazer compra no mercado mesmo quando está cansado. E isso as redes sociais não mostram. Não. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que a gente vive hoje em dia numa cultura de consumo, né? Numa sociedade de consumo muito exacerbada. E a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso. Porque nos últimos 10 anos houve a cultura da ostentação, né? De mostrar o que você tem, o que você conquistou. E, às vezes, no início surgiu como uma forma de inspirar as pessoas a correr atrás dos seus sonhos, mas hoje em dia, como você mesmo disse, está tendo um efeito reverso, né, das pessoas se sentirem inferiorizadas pelo sucesso do outro e das pessoas que acompanham pelas redes sociais, assim. Isso vai, consequentemente, gerar inúmeros fatores problemáticos, né? Não só ansiedade, como depressão, como estagnação profissional, pessoal, tristeza... Né? E, às vezes, originária de um conteúdo sendo consumido digitalmente. Você nem conhece essa pessoa. Você não sabe o jeito que ela conseguiu, a forma como ela conseguiu esses Aquilo bens. é produzido, tá, gente? Você pode fazer produção. Você não sabe o estágio claro, inicial disso. Claro. Né? Eu estava vendo, por exemplo, seu Instagram. Você usa ele para ajudar as pessoas. Tem muitos vídeos lá de você falando de questões humanas mesmo. Sim. Isso é que é legal, né? Então, você usa o seu espaço ali que você tem, que vai atingir centenas de pessoas, com coisas que você leva para ajudar. Né? Você fala ali não de casos específicos de paciente, mas da sua lida, né, no seu consultório. Sim, relacionamentos, ajuda, vidas. Uhum. Quer ver? Eu vou falar bem de uma pessoa. Oba! Anitta. Falei, eu vou falar bem de Anitta. A Anitta fez um videoclipe, né, e ela... pôs o bumbum de fora e mostrou estria e mostrou celulite. O que é mais interessante daquilo é que ela mostrou que é uma mulher de verdade. Sim. A pressão social sobre as mulheres é uma coisa absurda. De que ela tem que estar bonita, que ela tem que ser perfeita, o marido dela tem que ser rico, milionário, bonito, um galã de televisão, tem que levar café para ela na cama. Gente, em que mundo a gente vive? As pessoas acordam 7, 8 horas da manhã. A gente mal toma café. Quem dirá vai levar café para o outro na cama. Então, assim, a Anitta mostrou o que é a Anitta. Sim. Contudo, há quem ame, há quem odeie, não vou entrar no mérito. Mas louvável, legal. Mas super interessante. Porque a pressão social sobre a mulher de que ela tem que estar bonita, ela tem que estar mega bem vestida, ela tem que malhar, ter barriga chapinha. E aqui não tem barriga chapinha. E nunca vai ter. E o que tem de errado com isso? Uma das coisas que a gente precisa falar, talvez até sobre ansiedade, é sobre isso. Quantas vezes a ansiedade leva a pessoa a comer? Quantas pessoas ansiosas se tornaram obesas? E obesidade é uma doença. E isso se torna um círculo vicioso. E como é que você fala isso para um obeso sem ofender o obeso? Porque ele é obeso, ok. Entenda uma coisa. Obesidade é doença. Queira sim, queira não, é uma doença. Sim. Que também precisa ser tratado. E se a gente sentar com o obeso, a gente vai ver que uma grande parte deles come por ansiedade. Está alegre demais? Come. Está triste demais? Come. Está no tédio? Vou comer porque estou no tédio. Sim.
Você acha que essa obesidade pode ter, tipo, um despertar a partir da ansiedade, de fato, apenas pela ansiedade, não pelo excesso de consumo de comida, assim, mas às vezes originou pela ansiedade? E aí vira um fator? A ansiedade é um grande fator para a obesidade. Se a gente pensar na falta de controle com as emoções, a gente vai ver que se você não controla suas emoções, quem dirá se você vai controlar sua boca? Eu imagino que todos já tenham visto Quilos Mortais. Sim. Dr. Nausaradan é ótimo para falar sobre isso. Ele faz a cirurgia, ele te dá mecanismos. Chega a um período que aquela pessoa não consegue mais emagrecer, ele manda para terapia. Quando chega na terapia, a pessoa emagrece. Por quê? Porque aquilo que ela não consegue controlar, que é a fome, na verdade, não é uma simples fome, é uma questão emocional. E ela acaba descontando aquela questão emocional dela em cima do alimento. Claro que a gente tem uma oferta de comida ultraprocessada, Sim. hipercalórica. E acessível, né? E acessível. E acessível. Às vezes você vai comprar um tomate a R$1, mas o biscoito de chocolate, 99 centavos. E me diz uma coisa, a depressão, né? A gente falou de ansiedade, e a depressão também vem numa crescente, né? Vem. A depressão é algo extremamente preocupante. Vamos lá. Números também da OMS. Até 2030, a depressão vai ser a doença com maior prevalência no mundo. E isso é um número muito grande. Se a gente pensar o quanto a depressão está ligada ao autoextermínio, em outras palavras, ao suicídio, isso é algo extremamente preocupante. Enquanto eu estava no mercado secular, corporativo, eu trabalhei em seguradora. E hoje, seguradora já não cobre doença psicossomática mais. Por quê? Porque o custo disso é muito alto. O custo da depressão para a sociedade ele é imenso. Enquanto sistema de saúde, enquanto sistema previdenciário e enquanto mercado de trabalho. Porque aquela pessoa em depressão, muitas vezes, a depressão é uma doença incapacitante. E ela fica não produtiva, né? Ela fica não produtiva. Ela não produz, em compensação, ela gera despesa. E aí o seguro não cobre o tratamento adequado. Não. Isso é preocupante. E a depressão, nós entrevistamos uma ocasião, não me lembro se foi a Silvia, que ela falou de fibromialgia. Sim. Porque tem uma questão, por exemplo, da depressão, às vezes, é difícil de diagnosticar. Ou então a pessoa, os familiares falam, isso não é nada, isso aí né? Então, assim, as pessoas não dão importância, né? Igual a fibromialgia, é difícil. Tem, às vezes, um psicólogo ali que tem que detectar, diagnosticar. E aí eu acho que a depressão também, porque a gente tende a não dar importância a ela e ela existe na pessoa, né? Olha, você falou sobre fibromialgia, achei algo fantástico. Inclusive, dentro da área da psicologia, da neurociência, já tem estudos que relatam a associação da depressão e da fibromialgia, e como as duas estão intimamente ligadas. Na verdade, estudos já dizem que a fibromialgia é o corpo gritando que você já está deprimido. Porque quando você pega alguém com diagnóstico de fibromialgia, você vai ver qual o diagnóstico que já está por trás dele. A depressão. Possivelmente ele já estava... Elas andam juntas, então. Elas andam juntas. Na verdade, é aquilo que Freud já dizia. Enquanto a mente não fala, o corpo grita. Se você não colocar para fora, o corpo vai gritar pedindo socorro. A depressão é uma forma do corpo gritar para o mundo aquilo que a sua mente já não consegue lidar mais. Porque a depressão é algo extremamente incapacitante em diversas áreas. Eu vou até usar uma aspas aqui para a gente falar um pouco sobre uma coisa que vale a pena. A gente fala de depressão, enquanto depressão, aquele quadro básico que a gente conhece. Pessoa que fica letárgica, fica tudo cinzento, o mundo perde a graça. Mas nem todo deprimido é assim. Tem muito deprimido funcional, que ele continua levando uma vida com algum grau de funcionalidade, mas ele está altamente deprimido. É aquela pessoa que, infelizmente, a gente vê, nossa, eu estive com fulano tal dia, fulano já não está mais entre a gente. Porque ele já estava deprimido, ele não dava sintomas aparentes.
Mas aí, enquanto profissional, você consegue nos ajudar, principalmente no diagnóstico, assim, primário, como a gente consegue identificar uma pessoa que tem... Até, inclusive, pra gente poder ajudar, né? Sim, sim. Olha, no caso de homens, que isso é muito evidenciado, a gente vai ver um aumento de agressividade muito grande, uso de substâncias químicas, seja álcool, seja outro tipo de droga, porque a gente não faz muito essa correlação de agressividade e irritabilidade com depressão. A gente não imagina que uma pessoa está deprimida porque está com raiva, mas dentro do quadro de depressão masculina é muito comum o homem irritadiço, violento, estar deprimido. Por que a gente vê tanta briga de trânsito? As pessoas falam assim, é falta de inteligência emocional. Ok, às vezes é. Às vezes gera um quadro de depressão. E não é que eu quero diagnosticar todo mundo e soltar, né, diagnóstico para todas as pessoas. Mas o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de falar sobre saúde mental, sobre as suas fraquezas. Sim. É mais fácil ele chamar um amigo, falar que ele quer beber uma, do que ele falar que quer fazer terapia. Esse é o modus operandi mesmo. Esse é o modus operandi. Sim. E para mulher se diz em que sentido? Assim, quais são... Para mulher, por exemplo, a gente vai ver aquela tristeza que fica, mas que ela vem e vai, sabe? Um exemplo, ela está muito bem. Do nada, no momento que ela está sozinha com ela mesma, porque a mulher ela é muito multifacetada, então ela está ocupada o tempo todo. A hora que ela consegue ter um tempo para ela, que ela fica sozinha, ela fica mal. Por que ela ficou mal, já que ela está com tempo para ela? Seja até para ir num salão. Ela vai fazer uma unha, ela vai conversar, quando você pensa que não, ela dá aquela sensação de inutilidade? Não chega a ser de inutilidade, mas que não está bem, tem algo que está fora. A Sim. pessoa que está nesse quadro, ela sabe, porque é algo muito pessoal dela ali. Eu não me vi nesse quadro, Quer mas ver? estou curiosa. Ela está bem, o esposo está ótimo, a família está com saúde, Sim. os filhos estão estudando, e de repente bate uma situação, nossa, mas que vida ruim eu tenho, ela nem sabe porque que a vida está ruim. Um vazio existencial, vazio né? existencial que muito grande. Mas por quê? E ele vem e vai, de uma hora para outra. Uma irritabilidade muito grande, principalmente para as mulheres muito ativas, que trabalham muito. Quando você pensa que não, ela dá aquela palavra atravessada que a gente chama de corte tramontina, do nada a pessoa fica, oi? A impaciência está muito ligada a isso também, né? Justamente. Uhum. Então, assim, a gente vai ver pequenos sinais que quando você senta para conversar com aquela pessoa, você vai ver a depressão. E a pessoa não se entende como uma pessoa depressiva naquele momento. Uhum. Porque o depressivo, ele não precisa estar depressivo o dia inteiro, o tempo todo. Que a gente tem essa visão de que o depressivo... É 24 horas. É 24 horas. Não, é. O depressivo funcional, ele funciona. Ele trabalha, ele ri, ele conta piada. Quando você pensa que não, ele bebe. Aí, Sim. infelizmente, ele quer usar droga, ele quer fazer alguma coisa muito diferente. Sim, eu acho que vou até jogar para minha história de vida, assim, eu já perdi algumas pessoas para depressão e todas tiveram o mesmo fator, a gente não conseguia perceber, a gente não conseguia ver que a pessoa estava nesse quadro, por mais que a gente tentasse mostrar presente e tentar conversar, né, tá tudo bem e tudo mais. Inclusive, essa é até a minha próxima pergunta, assim, se a gente percebesse, sim, como agir com essa pessoa, né? De que forma chegar a essa pessoa sem parecer invasivo, sem parecer que a pessoa está sendo taxada de alguma coisa pejorativa, sem achar que já é de terapia para uma vez ou faz alguma coisa antes. Olha, eu sou enfático em dizer, a gente não pode ficar arriscando e brincando com essa questão. Tem hora que você tem que quase que pegar na mãozinha e falar que, olha, eu tô achando isso aqui, o que você acha? Você não acha que talvez precise de uma ajuda? Sim. Porque é necessário. Recentemente, onde eu moro, a gente passou por alguns episódios complicados de autoextermínio, sabe? E assim, tudo muito próximo um do outro. Que é isso? Só morte trágica. E pessoas que estavam bem, que estavam na rua brincando. Tava brincando no intervalo de 2 horas, sabe? Tô aqui, a gente, tô meio borocochô, mas tá legal. Tava ali, quando você pensa que não, 2 horas depois, cadê a pessoa? Isso não está associado à droga, será?
Também. Pode ser, né? Também, porque o que acontece? A gente não entende, né? A grande massa não entende como, às vezes, o uso da substância está ligado a essa depressão. Porque esse vazio precisa ser preenchido com alguma coisa. Sim. Vai ser preenchido com opiáceos, com maconha, com cocaína, com álcool, com diversão exacerbada. Tem gente que não desliga. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que toda hora quer estar numa festa, num evento, o tempo todo. Ai, hoje não tem nada para fazer. Parece um escapismo, né? Justo. Nossa, você disse a palavra agora. Ela foi Foi empática. certeira, né? Enfática. Parece um escapismo. É, porque ela tem que se ocupar o tempo todo. Sim. Sabe? Falando até dessa questão da ocupação, quer ver uma coisa? O depressivo, ele tem dificuldade, às vezes, de dormir, e o ansioso também não consegue dormir, porque à noite a ansiosidade ela aumenta consideravelmente. Por que ela aumenta à noite? Porque tudo para e aí a cabeça vai. Gente, ela vai virar Vai uma longe. terapeuta. Vai virar terapeuta. Não, o próximo curso vai ser psicanálise. Eu acho, leva jeito. Mas não Ó, sei, Maria. né? Para me tornar, para que eu me torne, tem uma trajetória imensa. Não sei. Quer ver uma coisa? A psicanálise ela tem muito disso, da bagagem emocional que a gente traz, diferente da psicologia. Então, assim, a gente vai ver psicanalistas que às vezes são formados bem mais velhos. E isso é considerável, levando em conta que você vai trazer a sua bagagem de vida para a sua clínica. Porque tem coisa que a gente só ganha em expertise com a vida. Não adianta. Vivenciando, né? Você tem que vivenciar determinadas coisas. Quando às vezes a gente fala, mas você já vivenciou isso? É complicado você falar daquilo que você não viveu. Dica de ouro. Eu só aceito conselho, e essa dica é para mim mesmo. Quem quiser, pegue. Eu só aceito conselho de quem faz aquilo que está aconselhando. Ah, sim. Por quê? A Como teoria que é linda, mas se a gente não pratica. Não adianta. Tem gente que adora dar conselho, mas não vive aquilo que está aconselhando. Aqui, não bebe não, que faz mal. E a Ah, pessoa mas tá ali todo- com um copinho. E diz uma coisa, gente. E aquela pessoa que fala assim, você observa às vezes que a pessoa precisa de uma ajuda profissional e a pessoa fala assim, eu já fiz psicanálise 10 anos da minha vida, não preciso de mais não. Só que ela fez há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu escuto isso. Assim. Basicamente ela se deu alta, né? Tipo assim, já tô pronta, eu fiz lá atrás. Como existem casos, já pegou casos assim? Não, eu ainda não peguei caso, porque o que acontece? Parece que quem faz psicanálise ou ama ou odeia. E quando ama, acaba que é para a vida. A psicanálise ela tem algo que é bem diferente da psicologia. Eu vou fazer um paralelo aqui, que os psicólogos morrem, eles vão querer me bater depois. Não batam na gente, por Não favor. batam em mim, gente, por favor. É só uma analogia. O psicólogo, e não são todos, por favor, e não é psicologia São de uma todos. forma geral, gente, por favor. O que acontece? A psicologia, ela tem muito de tratar a febre. A psicanálise, ela quer saber o motivo da febre. Eu falei, né? Você vai lá no âmago mesmo para tentar, né? Tratar a febre resolve? Resolve. Sim. Mas tem hora que você precisa saber o motivo daquela febre, porque ela pode ser uma febre recorrente, você não sabe É se um paliativo, né? é o paliativo. Assim, nossa, eu acho que deve ter um monte de psicólogo Não, querendo na próxima me vez matar eu vou te hoje. chamar, aí a gente coloca um psicólogo aqui. Não, aí vocês vão nossa, conversar. não. Gente, mas eu acho as duas A gente vai até embora. Eu acho as duas abordagens ótimas, não tenho nada contra a abordagem psicológica, mas é porque, às vezes, dependendo da abordagem, você trata o comportamento e não a subjetividade daquele sujeito. Sim. Porque tem coisas que não... Dá um exemplo prático. Uma pessoa que tem mania de limpeza. Dentro da psicologia, nós vamos tratar aquele comportamento dela, Sim. da mania de limpeza que ela tem. Dentro da psicanálise, eu não vou trabalhar o comportamento da mania. Eu quero saber por que ela tem O que aquela move, né? mania. O que move, ela. É. Por quê? Porque a partir do momento que eu entender o porquê ela faz aquilo e ela se entender e se descobrir que ela faz isso por aquele motivo, ela para. Por quê? Porque a gente vai trazer luz, consciência, aquilo que está no inconsciente. Sim. Porque muitas das nossas ações, elas são emocionais. Quer ver? Todo mundo aqui já ouviu na escola
e até há pouco tempo nas universidades, que nós somos seres racionais. O homem não é um ser racional. Nunca foi. Desde 2000, né, vamos lá, de 2000 para cá, o prêmio Nobel, se eu não me engano, o nome dele é Daniel, ele cria a seguinte teoria, que foi aceita e que realmente na prática funciona, que o ser humano é um ser emocional. Porque nós somos movidos pelas nossas emoções e não pela nossa razão. Às vezes nós ponderamos racionalmente, mas tudo tem uma inclinação emocional. Quer ver um exemplo? Por que a gente vai comprar uma bolsa de R$200 mil? Um exemplo. Porque é super útil ter uma bolsa de R$200 mil. Com certeza. Com certeza é útil. Na tua velhice, você vai precisar de uma bolsa de R$200 mil. Não, e Mas não você tá certo. não é errado ter a bolsa de 200 mil. Quem pode tem mais que comprar mesmo. Sim. A questão é o seguinte, aquela compra é uma compra emocional. É igual quem compra uma Ferrari. A pessoa que compra uma Ferrari, ela compra uma Ferrari para quê? Ainda mais no Brasil. Status. É uma compra emocional. Por quê? O que importa para ela não é andar na cidade de Ferrari. É as outras pessoas saberem que ela tem uma Ferrari. Até porque nós estamos no Brasil. Não tem uma estrada aqui decente. Tudo tem buraco. Você vai fazer o que com uma Ferrari aqui? Sim, eu E concordo. aí essa teoria trouxe, né, sobre sermos seres emocionais. Olha, muda muito a forma como a gente enxerga o mundo corporativo e administrativo. Por quê? Hoje, as campanhas de marketing na área de consumo estão fazendo o que as campanhas de cigarro outrora faziam. Acho que eu vou embora, então, que acabou Vive. com a minha área aqui. Ah, é? Quer ver uma coisa? Tinha uma marca de cigarro, que eu não me lembro o nome, graças a Deus, que os comerciais dela eram sempre esportes radicais. Hollywood, Nada a Marlboro, ver. acho que Hollywood. Era Na Hollywood? minha época, né, quando Free, jovem, acho que tinha Free tinha também, tinha muita negócio propaganda assim. de cigarro, gente. Era tinha sempre muita. pessoas praticando esporte radicais. Nada a ver com cigarro. E aí você vai ver as pessoas que são fumantes. Tudo esportista. Nossa, Tudo, Olimpíadas tudo, aqui, ó. tudo esportista. Era tudo corpo sarado, sabe? Ninguém era obeso, ninguém tinha sofrido um Sim. infarto, tudo fumando. E vivendo uma vida livre. Como? Por quê? Porque aquela compra era uma compra emocional. E o que que hoje a gente faz? Grande parte do apelo de vendas hoje, ele já tem essa inclinação emocional. Sim, Porque a gente usa isso para poder vender mais. com certeza. E a neurociência, que está ligada ao neuromarketing, né? Hoje a gente lida muito com a sensação que você tem da sua marca, né? É o sensorial. A pessoa entra no nosso polo da Uninter, o que a gente vai proporcionar a ela de sensação, né? Então, que está ligado à neurociência, neuromarketing também. E é isso Né? mesmo. Porque assim a gente acaba vendendo uma imagem, uma expertise de que, às vezes, aquilo não é, mas é aquilo que a gente precisa vender. E dentro do marketing é isso que acontece. Por isso que é importante conhecer o quanto a gente é emocional e o quanto as nossas emoções nos dominam em todos os sentidos. Sim. Agora está fazendo muito sucesso o filme Divertidamente. Sim! sim. Todo mundo ama ansiedade. É claro que todo mundo tem ela. Porque todo Laranjinha mundo na tem ela. cabeça. Aham. Mas a ansiedade, ela tem um fator evolutivo muito importante. Sim. Porque durante a ansiedade, você vai liberar hormônios que vão te dar mais agilidez, mais expertise para observar as coisas numa situação de perigo. Por isso que a ansiedade é toda acelerada. Sim. Você está numa cena de crime. Alguém está cometendo algo ali. A ansiedade vai bater forte. Para quê? Para você procurar um lugar para se esconder, para fugir, para correr. E você precisa que a sua adrenalina esteja lá em cima. Quer ver uma coisa que acontece? Uma pessoa ferida. No momento da adrenalina no alto, ela não sente dor. Ela corre. Ela pode estar com o pé quebrado. Ela vai correr. Meu Deus. Ansiedade. Então ela é um mal necessário. E dentro do filme ela é divertida demais. Aham. Quer dizer, ela gera pânico em todo mundo, inclusive em quem tem ansiedade, que é algo que às vezes a gente
não leva tão a sério, mas o ansioso, ele sofre. É. E ele sofre muito. Ele sofre calado porque ninguém entende, assim, ninguém entende, né? As pessoas não entendem que a ansiedade gera sofrimento. Sim. Porque ele sofre por algo antecipadamente. Ele fica remoendo aquilo muito tempo. Para você que já passou, o ansioso está pensando naquilo, o evento vai Remoendo aquilo, reverberando aquilo. Não sei se tem uma relação. O ansioso, normalmente, ele tende a ser menos otimista, ele é mais para baixo? Ou tem um ansioso que é muito up, assim, muito para cima? Olha, a maioria tende a ser mais pessimista. Pessimista, né? Porque ele pensa sempre no desfecho negativo, que é essa a Entendi. grande questão do No ansioso. Divertidamente tem uma parte sobre o que ela falou, que eles fazem vários cenários de tudo que pode dar errado. E a minha não consegue dormir. Porque o ansioso, ele não faz nunca vários cenários de que tudo vai dar certo. Na cabeça do ansioso, tudo vai dar errado o tempo todo. Então, ele sofre demais por isso. Quer ver uma coisa que é terrível para E o é só ansioso? terapia, só rapidamente. Sim, claro. Só na clínica que a gente tira a ansiedade de uma pessoa, cuida de uma pessoa que tem ansiedade? Olha, essa pergunta é pegadinha, né? Oh, Terrível meu Deus. isso, né? Aí eu vou falar que não é só na Não tava na clínica. pauta. Aí, olha só, aí eu vou... Desculpa, gente. Aí Marco, eu vou, desculpa. aí eu vou falar assim que não perdi meus pacientes. Vai dizer que sim, você aí de casa pode Você atender pode com fazer ele. terapia. Não, mas brincadeira à parte. Existem sim coisas que a gente pode fazer para diminuir a nossa ansiedade. Eu falo que assim, diminuir tempo de tela, tá? Diminuir tempo de Eu celular, acho que esse é o maior problema hoje. sim. Diminuir o tempo dessas coisas. Porque o que que acontece? A gente quando tá no tempo de tela, e esses aplicativos do videozinho, sabe? Não vou dar. Pode tudo falar? bem. Pois então, o Pode TikTok, falar. gente, Aham. o TikTok é ótimo. A gente passa quase que automático. Pá, 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 não gostou? Pá. Aí a gente acha um que gostou, assiste 15 segundos, curte e vai pro próximo. Por quê? Porque a gente está em busca da recompensa, da dopamina que é liberada naquele momento. E isso faz com que a gente se torne mais ansioso. Não ter animal de estimação é um grande problema. Antigamente todo mundo tinha um cachorrinho, uma galopsita. Hoje as pessoas moram em apartamento. A vida mudou. Vou ter um cachorro agora, você falou. Muito Vou ter um bom cachorro. para quem pode. Interessante. Tem um- Mais qual dica? Atividade física. Ah, não, isso é ótimo. Não, Então você isso é- falou 3 coisas. Trivial. Né? Menos tela, animal de estimação E e atividade atividade física. física. Que E legal. talvez o mais importante é a atividade física, tá? Deixei por último porque ela é muito valiosa. Assim, se a gente pudesse acordar cedo, porque essa turma que dorme 2 horas da manhã e acorda 10h30 da manhã, tá perdendo saúde, tá vendendo doença. Porque a gente precisa acordar cedo, porque o cérebro sabe o que é dia e o que é noite. A gente acha que não, O mas circadiano precisa ser, né? ele precisa ser regulado. regulado. E a única forma de você regular isso é com luz solar pela manhã. E quando eu digo pela manhã, a partir das 6, 7 horas. Então, assim, quem consegue, né, quem tem essa possibilidade de prática de atividade física pela manhã, é fenomenal. Mas o sono você recomenda de 7 a 9 horas, né? Ou não? De 7 a 9. Ah, oba. De 7 a 9 Ela já é horas. uma terapeuta, já reparou que ela sabe tudo, assim? Eu tenho Adorei. certeza que ela vai ser Futuramente companheira. ela vai abrir um consultório, gente. Não duvide, não, gente. Aqui, eu tenho acredito. só uma dúvida, minha última dúvida. Sim. Você acha que no tratamento da psicanálise há espaço para o tratamento agregado a outros profissionais, como nutricionistas, enfermeiros, profissionais de saúde que às vezes podem dar um tratamento mais completo, mais robusto? Pode, não só pode, como deve. Porque, sim, várias pessoas nos procuram com várias demandas diferentes. Sim. Vamos usar o caso do ansioso, que é obeso. Ele já tem uma doença agora pré-existente, além da patologia da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Então, vamos lá. Ele vai poder, sim, usar do endócrino, usar do nutricionista, de um fisioterapeuta, de um personal trainer. Por quê? Porque o obeso ele já perdeu parte da mobilidade dele, porque ele perde. É muito comum o obeso reclamar de dores, porque eu trabalho com equipe multidisciplinar, ele reclama de dores. Mas por quê? Porque gordura inflama. Tecido adiposo inflama. Então, a pessoa que é obesa, ela sente mais dores pelo corpo.
falou tudo, né? Equipe multidisciplinar. Então Se tem você espaço tem- para todo mundo trabalhar e trabalhar junto. Excelente. Incrível. A gente já está se encaminhando para o fim aqui. Maria, quer fazer alguma consideração? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria ficar muito mais tempo, porque Não, eu assunto a queria, gente render eu aqui. queria te perguntar, por exemplo, não, mas aí fica para um próximo, né? Faixa etária, né? Esse Ah, preconceito. então é uma boa. Faixa etária, quanto tempo, se é comum na psicanálise o profissional dar alta aos pacientes, quanto tempo mais ou menos? Eu sei que vai depender da patologia, mas assim, se teria um tempo. Tentar falar para a gente nesse finalzinho agora essas Sim. questões de faixa etária, tempo. A gente consegue dar alta. O paciente pode se dar alta, que é muito comum, não vou ser leviano. Os pacientes adoram se dar alta, e isso é comum dentro da psicanálise, dentro da psicologia. Aí vocês fazem o quê com o paciente? Ah, não Ele vou se mais, deu- não me dei alta. Ele se deu Tô alta, ótimo. eu vou falar o que para Mas, ele. em Aí média, você fala, quanto não. tempo, assim, duraria? Quantos anos, né? A psicanálise É é pra algo vida demorado, toda, né? às vezes é para a vida toda, porque tem a turma que se apaixona e é para a vida toda. 2 anos, 3 anos, 1 ano. Assim, homens geralmente menos tempo. Homem é muito prático dentro da terapia, tá? Bom. Porque homem custa entrar, mas quando entra ele quer sair. Então ele é bem pragmático nisso. Então, já que é para abrir o jogo, ele abre o jogo e entrega tudo. Então, os meus pacientes homens são os meus melhores pacientes. Porque eles querem Melhor sair existe- logo. E aí eles vão. Eles querem sair da terapia Você acha que logo. eles estão prontos para saírem realmente? Olha, o que que acontece? O homem, quando ele entra, ele já entra todo quebrado. E ele se entende quebrado. Porque o homem não pede ajuda. Não tá na nossa cultura pedir ajuda. Então, ele quer sair dali rápido. E ele entende que a melhor forma dele sair é resolvendo o problema dele. Sim. Uma coisa que, falando sobre faixa etária, para finalizar, depressão em idosos, que é uma coisa que às vezes é muito pouco falado e que talvez seja necessário, porque talvez o idoso ele não tem tanto acesso às redes sociais quanto a gente gostaria que ele usasse, né, para poder ter acesso a esse tipo de informação, mas os netos, filhos têm, porque o idoso ele vai perdendo os amigos ao longo da vida, os entes queridos, parceiros de relacionamento, e como é que vai ficar? Ele vai ficando solitário no final da vida. E às vezes é comum a gente ver quadro de depressão em idosos e eles não têm nem com quem falar. Muitas vezes a gente vai ver que o companheiro do idoso é o neto. Entendo. Às vezes é nem o filho, né? Às vezes não é nem um filho, porque o filho está em idade produtiva, tem que trabalhar, tem que pagar conta. E quem é o companheiro daquele idoso é o neto. Mas hoje os casais também têm menos filhos. Então o idoso tem ficado mais já sozinho. está refletindo, né? E Já. me diz uma coisa, é comum criança fazer psicanálise também? Não é tão comum, mas pode e deve. Normalmente faz, eu sou bem prático em dizer isso, na maioria das vezes a criança é levada ao psicólogo, Sim. que é o mais tradicional, mas a psicanálise entende muito bem e consegue lidar com crianças. Eu, por exemplo, não atendo crianças, mas por opção. É. Me diz uma coisa, Marco, você atende online também, né? Atendo online e presencial. Isso é interessante, né? Depois a gente vai divulgar bastante, né, Sim, Rafa? sim. A gente vai deixar as redes sociais dele e pode deixar seu telefone? Pode? Deixa tudo, gente, A por gente favor. escreve. Olha para aquela câmera e fala seu telefone ali. Gente, vou falar meu telefone de contato, DDD 32 988 71 7111. Atendo todo o Brasil e exterior também, tá, gente? Mesmo com a questão do fuso horário. A gente agenda e desperta e eu atendo. 4 da manhã Maravilha. você pode ligar para ele vai te atender com toda certeza. Vou atender. A gente tem, eu já vi, por exemplo, ONGs, né? Já conheci uma que era Conversa Amiga. Às vezes a pessoa liga, né? Tá num momento difícil ali. Isso é legal. Não sei se já ouviu falar desse, Já. Conversa Amiga. Eu nunca liguei assim, mas eu sei Acho que que o deve ser governo interessante. tem um disque para conversar, não? Sim, se eu não me engano, acho que é 181, não tenho certeza. Aham.
que é diz que ajuda contra suicídio. Legal. Se você está pensando em cometer, ou você está lá, vias de fato, você consegue ligar e entrar em contato com um psicólogo que já vai te atender na hora e conversar com você. Então, assim, eu acho muito válido essa questão da conversa. A gente estava falando antes do podcast começar sobre o quanto as pessoas não estão sendo mais ouvidas umas às outras. A gente tem essa dificuldade hoje de conversar assunto sério. Eu falo que na conversa difícil está a solução necessária. Porém, a gente não quer ter mais a conversa difícil. Às vezes a gente, para não ficar mal na fita, só quer ter a conversa fútil. Que vira DR, né? Tem gente que fala, nossa, sem DR, né? Nada de discutir relação, Sim, às vezes né? a conversa vai para um caminho mais espinhoso, né? As pessoas não estão tão preparadas para isso. A gente fala, né, que a vida é uma escola e o relacionamento a gente fica lá, PhD, mestrado, doutorado, né? Mas na conversa difícil está a solução. Se tem um conselho que eu dou, igual casais. Casais têm muita dificuldade de falar. Eu atendo casais, porque aí eu vou ofender o outro. Não, você precisa falar. Porque se você não fala a sua necessidade, é o copo que transborda. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando você pensa que não, você não falou, transbordou, o casamento acabou. Quantos casamentos acabam por falta de diálogo? Porque as pessoas não conseguem mais se ouvir e conversar entre si. A gente tem a palavrinha-chave aí que tá na moda agora, é empatia, né? Empatia. Precisamos ser mais empáticos, né? E escutar de verdade, né? Às vezes uma pessoa, um amigo, né, quer te ligar, às vezes você acha, não vou atender agora e tal, mas às vezes aquela pessoa precisa falar naquele momento. Então a gente precisa realmente ter esse olhar para o outro, né? Que está bem ligado também à compaixão e tal. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E É. como isso é importante. Para finalizar, quantas vezes a gente vai numa festa e a gente vê aquela pessoa que está sentada no cantinho, até dá um oi, toma um copinho de qualquer coisa. No fundo, ela foi para não ficar sozinha, mas ela queria alguém que sentasse ali só para ouvir ela. Às vezes nem ouvir, só ficar do lado, mas não tem mais ninguém para fazer isso. Porque quando fica do lado, tem que fazer a selfie, tem que fazer a postagem. Como é que a gente ouve alguém se a gente está preocupado com a percepção da pessoa que nem está no local? Igual pessoas que vão em show. Passa o show filmando. O que essa pessoa assistiu do show? Isso assim, Ai, tão gente, difícil. tá tão assim, né? Por quê? Né? Agora tá essa onda de as pessoas subirem um no ombro do outro pra poder filmar e tudo. Por quê? Não façam isso, tá? Vai no show, curte o show. Não fica subindo em cima dos outros, não. E isso é bem Brasil, né? Eu acho que... eu não sei, eu acho que o Brasil é mais, assim. Eu acho que em outras culturas as pessoas vão menos pra rede social, sabe? Não precisa, eu não sei. Parece que o Brasil é meio oba-oba, assim, nessa questão. O Brasil tem sido campeão, mas a cultura ocidental ela é muito voltada para isso. A cultura oriental nem tanto, mas assim, nós da cultura ocidental nós temos muito disso. O nosso valor hoje já não está em quem a gente é, mas naquilo que a gente mostra que é. Sim, com certeza. Pode falar? Pode. Eu falo muito, né, gente? Terrível. Não, eu tenho que falar. Não, eu não vou falar. Mas a gente hoje... A gente vai encerrar por hoje, mas a gente gostaria de te convidar novamente. Eu agradeço. A gente faz um parte 2 com ele, né? Pois Pode falar sobre outros assuntos, eu vou até deixar já meu recadinho final, posso? Rafael, meu chefe, meu jornalista preferido. Pode falar, psicóloga. Pois é, gente, eu queria agradecer, né, a presença do Marco. Queria dizer também, aproveitando, né, que nós temos, a Uninter lançou, já tem uns quase 3 anos, né, lançou de forma inédita, ninguém ainda tem um bacharelado em psicanálise. Então, vale a pena consultar o nosso site, você que se identificou, né, que tem vontade aí de seguir essa carreira, essa profissão. Nós temos a psicanálise, tá? Nós temos mais de 500 cursos, mas hoje a gente está tratando só da psicanálise. Então, para encerrar, quero dizer para você também, nesse momento, nós vamos colocar um QR Code aqui na tela, e um apoiador do nosso podcast é o Centro Universitário Internacional Uninter. Você apontando a sua câmera aqui para o QR Code agora, você pode fazer cursos de extensão gratuitos, tá? São várias áreas de conhecimento, você pode fazer vários cursos. Então, aproveite essa oportunidade e começa agora mesmo, né, gente? De repente você vai apaixonar. Eu sou daquelas, né? Quero colecionar diploma, certificado. Então, a gente tem que fazer muito mesmo, porque conhecimento é o que propicia as coisas mais legais da vida da gente. Nunca é demais.
né? Então é isso, gente. Eu queria ficar mais, mas a produção falou que eu tenho que parar de falar. Muito obrigada a todos. Até a próxima. E é Marco, isso. obrigada. Rafael, obrigada. Canal 10. E para você, né? Só um minutinho, Marcos, como a gente consegue te encontrar? Qual o seu, suas redes sociais e o endereço do seu estúdio? Gente, vou falar dos dois, hein? Instagram e TikTok, só você digitar lá, Marco Psicanalista, vai aparecer essa cara bonita. E se quiser, eu já falei o telefone, mas eu repito, 32 Sim. 988-717111, consultório na Alfred, pertinho aqui, no coração da cidade. Então, vou atender tanto fisicamente quanto online. Ótimo. E agora a gente despede dessa edição do Unicast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu tô aqui com dois profissionais, né? Um psicanalista e uma futura psicóloga. Adorei o divã junto. A terapia em grupo funciona, A né? terapia grupo funcionou aqui, gente. Ótimo. Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio do Unicast. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.